Olá, eu sou a Vanessa, sou artista orientadora da Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, onde eu ministro as aulas de técnicas de redação. E essa é a nossa série Conversando sobre Escrita, nosso segundo encontro, e a gente vai falar um pouquinho sobre bloqueio de escrita, o que colabora para a gente ter esse travamento na hora de escrever, né? O bloqueio mesmo, criativo, né? Quando a gente está ali na frente de uma folha de papel, na frente do computador, e aí a gente trava, né? A gente não consegue desenvolver um pensamento lógico, ou a gente às vezes até tem a história ali pronta, mas não consegue passar para o papel, para o computador, né? Algumas coisas contribuem para que isso aconteça. Isso não é exclusivo de quem não tem uma rotina de escrita. Isso, inclusive, acontece com escritores, né? Escritores renomados, que passam por esse processo do bloqueio, né? Devido a esses fatores que eu vou falar um pouquinho sobre eles. Por exemplo, o pensamento acelerado, né? Às vezes a gente tem muita informação, né? Não ter informação nenhuma colabora para a gente travar, né, na hora da escrita, mas ter muito conteúdo também e não saber organizar contribui para que a gente trava, né? Para não saber qual informação usar, como organizar toda essa informação para ter uma estrutura lógica. Isso independente da forma de escrita, né? Se vai ser uma redação, se vai ser um livro, se vai ser uma resenha. Né? A gente precisa desacelerar, né, o pensamento, né? Precisa organizar. E o que contribui para esse processo de aceleramento, né, do pensamento? É a ansiedade, né? Ficar num processo de ansiedade antes de escrever, muitas vezes acontece, né? Porque às vezes a gente está com muita vontade, ou às vezes a gente está se sentindo pressionado, né? Por exemplo, no contexto de concurso ou vestibular, geralmente a gente fica ansioso por conta da pressão, né? Então a gente quer passar por aquilo ali logo, né? E aí o pensamento entra numa efervescência, né? Então a gente, quando está com esse pensamento acelerado, com essa ansiedade dominando, muitas vezes a gente trava, né? Trava por não saber como fazer uso de tudo que está ali vagando, passeando pela nossa mente, né? Então, ter o pensamento acelerado, né, que é um dos fatores produzidos, inclusive, pela ansiedade, é uma das coisas que contribui para que a gente trave, para que a gente tenha esse bloqueio criativo, né? Outra coisa, escrever sem ter vontade. Ah, mas aí vocês podem falar, nossa, mas se eu estou num contexto de um processo seletivo, eu tenho que ter vontade, né? Mas aí a gente se prepara para isso, né? A gente vai preparado, a gente sabe que naquele dia a gente tem que estar minimamente estruturado para escrever, né? Mas quando eu falo escrever sem ter vontade, é para quem principalmente tem uma rotina de escrita, né? Que já segue nessa linha de escrever com uma certa periodicidade. Então, às vezes, tem aquele dia que a gente não tá afim, que não rola, que não tá surgindo palavras, né? Uma coisa que a gente fala para quem escreve é escrever mesmo sem ter vontade, mas eu acho que isso não é tão bem por aí, né? Então é melhor até a gente espairecer as ideias, sentar, relaxar, do que simplesmente escrever por escrever, né? Então, escrever sem vontade contribui também para um bloqueio, porque você não tá com vontade, mas você acha que você tem que ter aquela rotina, então tem que escrever de qualquer forma, e você senta e tem um bloqueio, porque não está com vontade, né? A mente não tá contribuindo, às vezes o corpo está cansado. Então, escrever sem vontade não é um caminho legal, né? Para desbloquear, né, a escrita, né? Ou tentar escrever quando a gente está cansado, né? A gente está cansado de diversas formas, né? Como eu já falei, mentalmente, fisicamente. Então não adianta forçar, né? Isso vai contribuir mais para que a gente bloqueie, né? Aquilo que deveria fluir naturalmente. Outra coisa, né? Cobrar de si a perfeição. Gente, tudo nessa vida é um processo, né? É processo de aprendizado, é processo de evolução,
né? Os maiores atletas, se a gente pegar, por exemplo, os atletas, né? Quando eles chegam numa certa perfeição, depois de muito cair, levanta e cai, treine, passa horas, é uma construção, né? E escrever é a mesma coisa. Escrever a gente precisa ter prática, precisa treinar, precisa ter paciência. E muitas vezes a gente não vai atingir essa perfeição, se é que ela existe. Porque muitas vezes o que é perfeito para mim não é perfeito para você, né? Não é perfeito para o outro lá fora. Então, às vezes eu escrevo algo que para mim tá perfeito, vai vir outra pessoa e falar, mas eu não gostei, né? Porque a escrita é muito subjetiva, né? Então, cobrar uma perfeição que a gente não sabe como também contribui para a gente ficar bloqueado, né? Porque a gente fica, nossa, eu preciso escrever desse formato, eu preciso escolher essas palavras, precisa estar desse jeitinho, e aí muitas vezes isso acaba bloqueando o nosso processo da escrita, né? Outra coisa, esperar inspiração. Gente, escrever é trabalho, né? Obviamente que muitas ideias vêm de uma inspiração, né? Às vezes vem da nossa vivência, mas muitas coisas a gente está ali, sei lá, sentado, né? E tem uma epifania, que é muito que a Clarice Lispector, né? Traz esse conceito de epifania, por exemplo, né? De aquele momento que você está ali, ou o chamado insight, né? Que é aquele momento que você está ali, às vezes, olhando para o nada e de repente, pá, vem uma ideia. Isso pode ser chamado de inspiração, né? Só que o que você faz com a inspiração? A inspiração não vem toda pronta, né? Você tem a inspiração ali, às vezes através de uma palavra, às vezes através de um acontecimento, e o que você faz com isso? Você trabalha em cima dela, né? Um exemplo assim que eu uso muito quando eu falo, por exemplo, a J.K. Rowling, né, da série Harry Potter, que ela fala que, nas entrevistas dela, ela fala que ela, né, numa viagem de trem, veio a história do Harry Potter. Mas com certeza a história não veio ali do primeiro ao oitavo livros, né, foram 8 livros publicados. Ela teve essa ideia, né, de um bruxo com outros bruxos, numa escola de magia e bruxaria, mas o que fez isso se tornar o que hoje, né, é mundialmente conhecido? Trabalho, né? É você sentar, pegar a ideia e desenvolver e trabalhar em cima. Muitas vezes um poema hoje que a gente lê e adora e ama, não foi na primeira vez que o escritor escreveu. Às vezes ele teve a ideia e escreveu milhares de vezes para chegar no resultado. Isso acontece muito com música, por exemplo, né? Quem escreve música passa muito por esse processo de tira daqui, mexe ali, adapta aqui, e com a escrita é a mesma coisa. Outro exemplo que eu falo bastante é Ulisses, né, do James Joyce, que é um escritor inglês. 17 anos para ser escrito, né? Porque envolve trabalho, né? Provavelmente a ideia vem dessa inspiração, que a gente chama de inspiração, que é aquela ideia primeira que surge, mas a gente tem que trabalhar em cima. Então, assim, ficar esperando a inspiração trava, né? Às vezes não sai. Porque às vezes pode acontecer no momento X e pode não acontecer essa ideia vir, né? A escrita, ela é trabalho contínuo. Às vezes você não tem aquela ideia específica, mas você tem ideias soltas que você vai juntando e vai construindo e vai trabalhando. E aí, às vezes, pode dessas ideias juntar tudo e formar uma ideia, né? Então, assim, se a gente fica parado esperando a inspiração, vai vir a inspiração, eu vou escrever, né? Muitas vezes a gente fica ali sem material, né? Por ficar nessa espera e nessa espera. Falta de conteúdo, né? Outra coisa que eu falo bastante para os meus alunos, né? O que é essa falta de conteúdo? Conteúdo todo mundo tem, tá? A nossa vivência, a nossa realidade é um conteúdo, né? Mas quando eu falo em conteúdo, principalmente para quem vai prestar um vestibular, um concurso, é se atualizar, né? O que está acontecendo. Eu não assisto televisão. Pô, escuta um podcast. Pô, também não assisto podcast. Pô, seleciona ali uns canais com um serviço de jornalismo sério. Separa um pedacinho do seu dia, lê sobre, também não gosto. Baixa o aplicativo de notícias no seu celular,
né? E que vai falar um pouco sobre entretenimento, que vai falar um pouco sobre política, que vai falar um pouco sobre cultura, né? Ler um pouquinho disso tudo contribui para a gente ter um arsenal de conteúdo, né? Então, se a gente chega lá no Enem da vida e a gente se depara com um tema X, às vezes a gente nem tem tanta conhecimento sobre o tema, mas tem tantos outros conhecimentos que a gente consegue, às vezes, né, criar formas de trabalhar com esses conteúdos e que chegue próximo daquele que está sendo pedido, né? Tomando cuidado sempre para não fugir, mas quanto mais a gente tem conteúdo, quanto mais a gente procura saber e conhecer, mais a gente não vai ter surpresas, né? Vai ter esse problema de bloqueio na hora de escrita, principalmente quando a gente está num momento que requer uma certa pressão para escrever, né? E por último, assim, que eu acho que uma das coisas principais hoje em dia, né, por conta de tecnologia, das redes sociais, outra coisa que atrapalha a gente na hora de escrever, né? Não necessariamente um bloqueio, mas atrapalha muito. Às vezes a gente está até ali empolgado para escrever, tem as ideias e tudo mais, as distrações, né? Então, se você é a pessoa que já tem uma rotina de escrita, né, que gosta de escrever, não necessariamente não tem uma rotina, mas gosta de escrever, quando for escrever, desliga as notificações do celular, né? Deixa a televisão de lado, né? Isso ajuda muito a fluir as ideias, né? Porque se a gente ali fica com as notificações ligadas, isso atiça a nossa curiosidade. A gente vê ali uma notificação de uma rede tal, a gente quer ver. A gente vê outra, a gente quer ver. Mesmo a gente falando pra gente, agora eu não posso, né? A curiosidade, ela é sempre um pouquinho maior. Então, tomar cuidado com essas distrações, né? Para quem quer ser escritor, né? É fundamental. Para quem está estudando, né? Tipo, não quero ser escritor, né? Eu só vou prestar ali mesmo, só quero entender mais o processo da redação, para eu ir bem no vestibular, para eu ir bem no Enem. Também, né? Porque prestar o Enem e o vestibular requer estudo para redação, né? Requer que você entenda a estrutura. Então, tire um momento para estudar e deixe as distrações de lado. Então, hoje a gente é sobre isso que eu queria ter falado mesmo, né? Hoje a gente falou um pouquinho sobre o que bloqueia, né, no processo de escrita. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro, que a gente vai falar um pouco mais sobre escrita. Beijo, tchau, tchau.